Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui fazendo hoje um teste, para aprender a mexer um pouquinho com o Instagram. É uma coisa que eu nunca mexi, Então, eu estou tentando ver se eu consigo visualizar também aqui pelo computador, para poder ler, em vez de ficar passando assim, Então, vamos ver como que faz. Engraçado que eu tô conectado na mesma conta no computador e não tô conseguindo ver. Será que eu tenho que trocar de conta? Deixa eu fazer um teste, Vamos ver se agora... entrei aqui no Instagram do canal Umbanda Simples, aí apareceu aqui, voz espiritualista ao vivo. Então, deixa eu ver o que acontece quando eu clico. Parece que não tem jeito de colocar no mudo, Senão... Eu acho que não dá certo abrir pelo computador, Tem que ser só por aqui. Então eu vou até tirar aqui do suporte. Espera aí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu resolvi fazer essa live teste aqui para aprender um pouquinho mais sobre o próprio Instagram. Eu não conheço muito, nunca usei a rede social. Então, assim, aos pouquinhos eu estou tentando pegar um pouco o jeito da coisa. Então, ao invés de fazer a live, pelo canal, como normalmente eu faço, eu quis fazer esse teste aqui para ver como é que é esse sistema, se é um sistema bom, se é um sistema que vale a pena tentar alguma coisa ou não, porque eu sou uma pessoa do século passado, Eu ainda prefiro usar o computador e não me sinto muito à vontade em ficar tentando aqui fazer a coisa só pelo celular. Mas, por enquanto, tá fluindo bem. Agora, acho que é isso aí. Então vamos aproveitar, vamos trocar uma ideia aí sobre espiritualidade, da mesma forma que a gente faz no canal. Se vocês quiserem colocar algum assunto, a gente vai conversando. Enquanto isso eu vou fuçando nesse treco aqui, vou ver o que é que dá para fazer com ele. Opa! Cíntia, boa noite. Paloma, boa noite. Olá. Felipe, boa noite. Opa. Cadê? Fátima, boa noite. Maria, boa noite. Nicolena, boa noite. Diego, boa noite.
Deixa eu ver o que mais. Bruno, boa noite. O papai tá aí também, boa noite. Uma coisa que eu acho que já dá para perceber, que eu acho que a imagem aqui fica um pouco melhor, não é? Do que quando eu faço pelo YouTube. Olha só que legal, eu vi aqui agora que aparece uma interrogação quando alguém faz uma pergunta, né? Que legal. O que você acha sobre o Reiki? Interessante esse sisteminha, hein? Olha, eu sinceramente não tenho muito conhecimento a respeito do Reiki. Eu já ouvi falar muitas coisas boas e acredito que seja uma forma de transmissão energética, né? Então, eu acredito que se feito com amor, com certeza será positivo, uma vez que eu acredito que todo mundo tem essa capacidade de transmitir energia de um ser para outro. Mas eu nunca estudei profundamente e não sei bem como funciona, então assim, não tenho muito o que dizer, tá bom? Beleza, Goulart. Eu tô pensando em algumas alternativas, porque infelizmente o YouTube tá matando, né, os canais aos poucos, então tá complicado, né? Esse canal vai para 5 anos e a audiência, né, que o algoritmo me permite ter hoje é menor do que quando eu comecei 5 anos atrás, embora o canal tenha quase 48 mil inscritos, né? Infelizmente, então eu tenho pensado em algumas alternativas, não no sentido de descontinuar o canal nem nada, mas assim, em alguma outra ferramenta, né? Então, por isso que resolvi testar aqui esse sisteminha. Cid colocou, queria que você falasse sobre o ritual do Amaci. Vocês fazem no terreiro? Sim. A gente faz especificamente quando acontece o batismo. Então, assim, a pessoa vai se batizar. Então, naquele momento do batismo, uma parte do batismo é o Amaci, que é um banho que se faz. No nosso caso, é um banho que a gente faz com folhas de boldo, né, para lavar a cabeça do médium antes do batizado. Então, a gente só faz isso durante o batismo e só para aquela pessoa que vai se batizar. Então, a gente faz uma vez só na vida. Não é um ritual que a gente faça todo ano ou em qualquer outro momento, vamos dizer assim. É uma coisa bem específica do batismo no nosso caso, tá bom? Valeu, Goulart. Falou, Léo. Deixa eu ver aqui. Aproveitando, você acha que sonhos podem ser uma forma de comunicações mediúnicas de entidades com a gente? Pode. É que assim, existem muitas... os sonhos são produtos de várias coisas diferentes. Em parte, pode sim ser uma comunicação espiritual. Por quê? O corpo dorme, o espírito se separa, e nesse momento em que ele está temporariamente livre do corpo, ele pode entrar em contato com outros espíritos e a vivência daquilo que aconteceu durante o sono, quando ele acordar, vai ficar na sua cabeça como um sonho. Então é possível. Mas os sonhos também são produtos do inconsciente, produtos das nossas preocupações, do nosso dia a dia, até mesmo da forma como o cérebro organiza as memórias. Por isso é muito difícil, por exemplo, avaliar o sonho de uma pessoa. Vira e mexe, alguém manda uma mensagem, porque eu tive um sonho assim e tal, o que você acha? E é muito difícil, não dá para saber se aquilo realmente foi uma experiência espiritual ou simplesmente um sonho qualquer. A recomendação que normalmente eu trago nesse sentido é a de que a pessoa, quando vivencia um encontro espiritual, ela geralmente tem um sonho tão realista, ele é tão forte, tão marcante, e quando a pessoa acorda, ela não tem dúvida que foi uma experiência espiritual, diferentemente dos outros tipos de sonho, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Bruna, minha pergunta seria sobre a questão sobre o médium de puxada. Se possível, gostaria de entender mais sobre. A puxada é um método que muitos terreiros de Umbanda utilizam para fazer uma desobsessão emergencial. Então vamos supor, o consulente chegou no terreiro,
ele está sofrendo uma perseguição espiritual. Naquele momento da consulta, a entidade vai e traz aquele espírito obsessor, ou no próprio consulente quando ele for médium, ou no próprio médium que está ali trabalhando, ou em um outro médium. Então, basicamente, isso que é a puxada, é uma manifestação emergencial para fazer uma desobsessão, vamos dizer assim. Existem algumas casas que fazem uma distinção entre os médiuns de corrente e os médiuns de puxada, que eles chamam de médium de transporte ou qualquer coisa assim. Eu entendo que essa distinção ela não existe de fato, ela é uma construção da casa. Por quê? Todo médium de incorporação consegue receber tanto os guias quanto os espíritos. Portanto, não tem nada de diferente nisso. Então, essa sistemática, quando existe, é apenas uma forma de organização da casa, que às vezes faz essa distinção. Eu já conversei com pessoas, por exemplo, que trabalham em terreiro só recebendo entidades sofredoras. Elas não incorporam os guias, mas isso é uma sistemática do terreiro e não algo da mediunidade dela, vamos dizer assim. Se você incorpora guia, você também incorpora sofredor e vice-versa. Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Você vai iniciar o curso de Reiki? Ah, que bom! Eu acho que a gente deve sempre procurar o nosso caminho, não é assim? Qual é o grande problema das religiões, na minha opinião? O grande problema é que sempre tem alguém que quer trazer uma visão, uma orientação de cunho generalista, né? Ou seja, está todo mundo em busca de uma verdade única, que não existe, nunca existiu e eu acredito que não vai existir tão cedo. Então, eu penso justamente o contrário. Eu acho que cada um de nós tem que ser livre o suficiente para buscar a sua própria espiritualidade, construí-la de acordo com aquilo que faça bem a si. Então, eu acredito que deva somar sim, sempre ouvi falar muito bem do Reiki. Quando que o terreiro volta? Ixi, boa pergunta. A gente vai organizando aos poucos, mas por enquanto não tem data. Vicky, existe alguma diferença entre alma e espírito? É apenas uma questão de nomenclatura? Assim, não tem. É uma diferença de estado, vamos dizer assim, né? Quando Kardec ele publicou o Livro dos Espíritos, ele fez essa distinção. Ele colocou alma como sendo o espírito encarnado e espírito quando a alma desencarna, entende? Então, assim, a mesma coisa de sólido, líquido ou gasoso. São estados diferentes, mas da mesma coisa, que é água. Então, assim, na prática, espírito e alma é a mesma coisa. Mas quem vai seguir pela nomenclatura espírita tem essa distinção. Alma se fala quando o ser está encarnado e espírito quando está desencarnado. Agora que apareceu para mim aqui é do Bruno no texto, mas apareceu lá na interrogação. Fátima, você trabalha com o Exu do Lodo, né? Ele é um Exu que atende consulente. Eu ouvi dizer que ele é de pouca conversa, que faz mais limpeza energética, procede? Sim, eu trabalho com o Exu do Lodo. Só que, veja bem, Fátima, essa ideia de que através do nome da entidade você consegue ter uma compreensão de como ela é errônea. Por exemplo, você se chama Fátima. É a mesma coisa que eu dissesse assim, toda Fátima é igual? Toda Fátima pensa igual? Age igual? Não. Então, o que une duas Fátimas? Só um nome. A mesma coisa se dá com todas as entidades. Então, essas histórias de que, porque a entidade fez isso, a entidade fez aquilo, essas coisas, elas não procedem. Porque cada entidade é um espírito e é uma individualidade. Então, você vai achar, por exemplo, um Exu do Lodo que pode ser assim. Pode ser de pouca conversa, pode ser uma entidade mais calada, e você vai achar um Exu do Lodo que é brincalhão, que faz piada. Então, assim, a entidade com que eu trabalho, ela não é muito séria, ela brinca, conversa bastante, conversa até demais, eu acho. Mas, assim, é uma entidade um pouco rude. Então, assim, não tem muita trava na língua e, às vezes,
Fala algumas coisas assim. Porém, da forma como a gente trabalha, a gente não tem atendimento público. A gente não trabalha com esquerda de forma aberta ao público. Então, assim, ele atende mais as pessoas da casa ou algum consulente que eventualmente é encaminhado para consulta, entendeu? Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a luz. Acho que fica melhor assim, né? A Loma tem sonhado algumas coisas que pouco tempo depois aconteceram. Bom, é possível. Depende, né, do tipo de sonho, depende do tipo de coisa. Porque é muito comum acontecer assim, vamos supor. A gente, um caso que aconteceu, né, interessante. A entidade pegou e falou assim para a pessoa, olha, confia no sonho que você teve. Só isso. E qual era o sonho? Ela sonhou que ela ia ficar doente, mas que ela ia se recuperar. E poucos dias depois ela teve Covid. Então, assim, e se recuperou. Então, assim, quem olha de fora pensa, foi uma premonição. De certa forma pode-se dizer que sim, mas na verdade, provavelmente o espírito simplesmente falou para ela o que ia acontecer, entende? Então ela teve o sonho. Então esse tipo de coisa acontece. Café Fernando, boa noite. Meu irmão também chegou aí, boa noite. Peraí, cadê o trem? Cíntia Terreiro. Acho que tá dando mau contato aqui no luzinho. Opa. Peraí, gente. Deixa eu... pronto. O terreiro que eu frequentava não tinha o Amaci. Na casa que entrei no fim do ano vai ter. Faremos do próximo sábado junto com o Amaci. A entidade chefe fará o Obi. A Amaci é uma coisa que existe há muito tempo na Umbanda, né? Só que nem todos os terreiros praticam. Né? Agora, fará o Obi, eu não sei exatamente o que é isso. O Obi que eu conheço é tipo uma semente que se usa nos candomblés. Mas não sei que ritual é esse, não conheço. Maria, concordo, não existe verdade única. A gente vive num mundo de provas e expiações, né? A gente está muito longe de um conhecimento profundo, de um conhecimento absoluto. Então todas as nossas verdades são relativas até a respeito de nós mesmos. Quantas pessoas passam aqui na Terra 80 anos e chegam ao fim da vida sem nem ter um conhecimento muito preciso a respeito de si mesmas, que dirá da criação, do universo, da vida, da morte, né? Por nada, Bruno. Opa. Ilha, boa noite. Juarez, boa noite. Sebuzati, boa noite. Epa. Tem que tomar cuidado onde eu clico aqui, que senão aparece para digitar comentário. As entidades têm o poder de saber qual o problema da pessoa mesmo sem ela falar? Sim, sem dúvida. Os espíritos têm percepções que nós não temos. Então, muitas vezes, eles conseguem entrar nos nossos pensamentos, sentir a nossa energia e ter uma visão muito precisa de quem nós somos, do que nós estamos passando, sem ter que abrir boca. Eu já contei, por exemplo, lá no canal algumas vezes que a minha primeira experiência num terreiro de Umbanda, a primeira vez na vida que eu fui, não conhecia nada. Cheguei no terreiro sem saber nada. E quando eu fui passar com a entidade, era uma gíria de caboclo, um médium muito mais jovem do que eu, sei lá, na casa dos 20 anos de idade, provavelmente, ele incorporado no caboclo. O caboclo falou para mim, eu sei porque você veio aqui. E eu falei, por quê? E ele disse, você foi promovido no serviço e está com dificuldade porque seus amigos não estão te aceitando agora como chefe. E era uma coisa que eu estava vivendo, porque tinha uma semana que eu tinha sido promovido no serviço. Eu trabalhava numa usina, 65 quilômetros da cidade, então muito longe de qualquer pessoa ali. Na hora eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, gente, será que esse cara me conhece? Então assim, eu nem abri a boca, e a entidade já me falou com clareza o que eu estava vivendo e qual era a minha dificuldade. Então isso acontece, só que não acontece sempre. Por que não acontece sempre? Por uma série de fatores. Os médiuns muitas vezes são inseguros, então eles travam na hora de falar. A entidade quer falar uma coisa muito específica,
mas o médium fica meio com medo, ele fica com um pouco de receio de falar, então ele trava. Às vezes, o consulente está com uma postura muito arrogante, achando assim que a entidade tem a obrigação de satisfazer a sua vontade. E a entidade não tem obrigação nenhuma. Mas assim, é possível? É possível. Lim, boa noite. Ele, boa noite. Vi que um espírito que já chegou em um grau de elevação que não precisaria mais se encarnar, pode escolher encarnar para ajudar um outro espírito na sua caminhada? Olha, pode sim. Só que assim, quando o espírito atinge esse grau de evolução em que ele não precisa mais encarnar, ele já está numa outra esfera de pensamento, de ação, de conduta, em que ele não encarna mais apenas e tão somente para ajudar um familiar, por exemplo, porque isso é uma coisa muito reducionista. O espírito que atingiu um grau de evolução em que ele não precisa mais encarnar, ele geralmente encarna para ajudar o planeta. Então, é um espírito que vai deixar uma marca gigantesca por onde quer que ele passa, por o que quer que ele faça. Entende? Mas é possível. Não sei se será possível, mas gostaria muito que você falasse sobre Preto Velho, Pai João e Pai Tomé. Então, não é possível, porque assim, isso são apenas nomes de falangeiros, entende? Então, se eu falar assim para você, Pai João, não, Pai João costuma conversar muito, é um Preto Velho muito conselheiro, isso não é verdade. Cada Pai João é de um jeito, cada Pai Tomé é de um jeito, entendeu? Eles têm apenas um nome. Sempre que vocês chegarem nessas questões, é só vocês pensarem o que acontece com vocês. Por exemplo, você chama Bruno, então você tem uma aparência, você tem uma personalidade e você tem o seu jeito de viver, certo? Aí eu pergunto, todo Bruno é igual a você? Não é, cada um é diferente. Então a mesma coisa acontece com as entidades. Então esses resumos que a gente acha na internet, falando como que é a entidade, que jeito que ela trabalha, tudo isso é bobagem, gente. Porque cada entidade é única, não tem como você pegar um resumo e falar assim, nossa, a minha entidade é igualzinha a isso. É a mesma coisa que a Fátima perguntou mais cedo, né? O pessoal, por exemplo, eu já vi muita gente falar assim, não, porque Exu do Lodo é um Exu que raramente se manifesta. Mas como raramente se manifesta? Desde que eu comecei a desenvolver, eu trabalho com essa entidade, com um falangeiro que se dá o nome de Exu do Lodo, entende? Então, assim, a melhor forma da gente conhecer as entidades é conversando diretamente com elas, pedindo para que elas contem a sua história, a forma como elas trabalham, e cada um será diferente. Se você tiver num terreiro que tiver 2 preto velhos chamados Pai Tomé, eles vão ser totalmente diferentes, porque em comum eles têm apenas um nome. Entendeu? Gente, eu vou mudar aqui essa luz, porque tem uma luz desse tamanho na minha cara e eu tenho sensibilidade à luz, haja vista. Vou colocar essa aqui, dá uma aparência um pouco de pôr do sol, né? Deixa eu ver. Mas a outra luz é muito branca, né? Dói menos. Maria, qual a sua opinião sobre firmar Exu Pombagira em casa? Agora com os terreiros fechados, muitos médicos sentem necessidade. Olha, eu entendo assim que necessidade, eu costumo sempre dizer o seguinte, né? Necessário é tudo aquilo sem o qual você não faz alguma coisa. Se você faz sem ter aquilo, necessário já não é. Então eu penso assim, necessário não é. Mas se o médium sentir essa conexão, se ele sentir essa vontade, não tem problema ele fazer. Só que eu acho assim, eu vejo as pessoas falarem sobre isso, eu vejo uma certa banalidade, entendeu? Então assim, o médium tá lá toda semana, tá pondo cachaça, tá pondo vela, tá pondo charuto, e assim, isso me parece meio que uma bengala, sabe? A gente tem que entender que os guias são como bons amigos. Bom amigo é aquele que quando você precisa, ele te ajuda, só que a vida é sua, quem tem que viver é você, não é a entidade. Então não adianta ficar ali o tempo todo chamando pelas entidades, tentando manter essa conexão, sendo que a vida quem tem que viver é a gente. Então eu penso assim, num momento de dificuldade, algum aperto que a pessoa está passando, enfim, alguma necessidade realmente importante,
ok, não tem problema nenhum, ele vai lá, faz a firmeza dele, faz as orações. Só que a nossa conexão com os guias, ela acontece aqui e aqui. Não são com coisas materiais. As coisas materiais servem para canalizar a nossa vontade. Então, eu penso que é um pouco de exagero nisso, sabe? Assim como os médiuns que têm tronqueira em casa, assim, não há menor necessidade do médium fazer tronqueira em casa, mas um monte faz. Marcelo, boa noite. Se eu expressei errado, vai jogar o Ubi. É a semente mesmo para dizer nosso orixá de cabeça. Ah, entendi. Os herês já encarnaram? Assim, eu gosto de sempre fazer uma distinção, viu, Maria? Herê é uma divindade do candomblé, que quando se manifesta tem um aspecto infantil. As pessoas olhando isso associaram com a linha das crianças, mas para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então na Umbanda a gente trabalha com a linha das crianças. A linha das crianças não é herê, embora popularmente se diga que seja, entende? Mas eu acho importante. Na forma como eu entendo, eu aprendi, todos os espíritos encarnam. Então, assim, na forma como eu entendo, aprendi e pratico aqui, não existe esse negócio de seres encantados, nem nada assim, tudo é espírito. Então, o cachorro é um espírito, o gato é um espírito, eu sou um espírito, o guia também é um espírito. Então, todos os espíritos encarnam, encarnaram e vão encarnar ainda. Às vezes eu vejo, por exemplo, pessoas que falam assim, porque meu preto velho não vai encarnar. E eu penso, não acredito nisso. Porque os nossos guias podem parecer muito mais evoluídos que a gente, mas não são. Eles são um pouco mais evoluídos que a gente. Se eles fossem muito mais evoluídos que a gente nem conseguiria entendê-los. Entende? Então, para mim, todas as entidades já encarnaram e vão encarnar outras tantas vezes. E que sendo Jesus um espírito evoluidíssimo, pode-se pensar que ele já tinha encarnado milhares de vezes até vir como Jesus, assim como Chico Xavier? Sem dúvida. Ele deve ter feito a evolução dele em outros mundos que a gente nunca nem ouviu falar, em tempos muito mais antigos, né? Tem uma passagem bíblica, né, que ele diz assim que acho que é mais ou menos assim, antes que Abraão fosse eu já era, alguma coisa assim. E no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel vai dizer, por exemplo, que antes que a Terra fosse formada, Jesus já tinha a evolução espiritual que a gente conhece. Então, assim, quando a gente fala, é por isso que eu sempre chamo a atenção disso, né? Veja, por exemplo, a questão dos orixás. Tem gente que diz que os orixás são ancestrais divinizados. Tem gente que diz que os orixás são as forças da natureza. Tem gente que diz que os orixás são divindades. Tem gente que diz que os orixás são deidades. Quaisquer dessas definições são todas imprecisas porque a gente está falando de níveis de evolução que escapam ao nosso entendimento. Então vamos imaginar a evolução de um espírito que antes que a Terra existisse há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era o que ele é hoje. Entende? Então isso assim, chamar um espírito desse de nosso irmão maior, de Deus, de qualquer outra coisa, é totalmente compreensível, dada a evolução dele perto da gente. Seria a mesma coisa que nos compararmos com o Sol. E se isso já é suficiente para dar nó na nossa cabeça, uma vez um preto velho, muito sábio, me falou uma coisa, que Jesus é, sim, um espírito evoluidíssimo se comparado conosco. Mas existem espíritos muito mais evoluídos que ele pelo universo. Então, isso já dá parafuso na nossa cabeça, né? Senti que a reencarnação de Emmanuel seja para ajudar nosso país, pelo menos foi o que eu já ouvi falar. Sim, também, muitos anos, 20 anos que eu escuto isso, e também acredito que sim. Esses espíritos um pouco mais elevados, né, eles encarnam que eles têm uma missão a desempenhar, então vamos torcer para que assim seja, né? Lin, tem uma pergunta. O que você acha sobre a linha estourar quando absorve negatividade para proteger o médium? Como isso funciona? Basicamente, através do magnetismo, né? Então, assim, sei lá, eu tô aqui na mão com o controle do ar-condicionado.
Se eu entregasse esse controle, pedisse para uma entidade cruzar, magnetizar, abençoar, enfim, qualquer que seja o termo, ela poderia fazer. Só que tradicionalmente a gente não pede nada desse tipo, mas assim, o material, qualquer que seja, ele absorve essa energia que o espírito coloca. Tem gente, por exemplo, que pede para abençoar a aliança, uma correntinha, uma pulseira, qualquer objeto pode ser imantado com a energia do espírito. E muitas vezes o espírito coloca uma energia de proteção na guia. Então quando você coloca a guia, ela vai funcionar como uma espécie de micro para-raio. O que isso quer dizer? Que quando alguma energia muito densa entrar no seu campo vibratório, ela vai ser puxada para a guia e não para o seu corpo. Entende? Então, sim, isso acontece. Eu já vi isso acontecer. Já vi assim, ó, a guia novinha na mão da pessoa, na mão, e a guia fazia assim. Do nada, ela arrebenta, né, a corda. Então, assim, não tem a ver com a guia em si. Entende? A guia é apenas a parte material. É a energia de proteção que a entidade coloca ali que faz a diferença. Então, é assim que funciona. E ela, então, quando acontece uma vibração assim muito grande, né, muito horrível, ela vai arrebentar. E é como se fosse isso, um pequeno para-raio. Legal, Maria. Will tá aí, boa noite. Dedé, boa noite. Opa. Meu pai colocou aqui. No médio inconsciente, a entidade fica livre para falar ou tem algum entrar para bloquear o que ela quer falar? No médio inconsciente, a entidade fica mais livre, mas ela não fica totalmente livre. Por quê? Porque a consciência é só uma das funções mentais, não é a única. Então, por exemplo, no médium consciente, a entidade quer, por exemplo, dar o recado assim, quando você chegar na sua casa, você chama a sua mãe Maria e diz para ela tal coisa. No médium inconsciente, a frase vai sair desse jeito. No médium consciente, ele provavelmente vai suprimir o nome da mãe. Por quê? Porque ele tem medo de errar. Ele tem medo de falar, por exemplo, e alguém falar, minha mãe não chama Maria, minha mãe já morreu, não sei o quê. Então, assim, no médium inconsciente, a entidade se comunica mais livremente, mas não totalmente livre. Vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um médium que é inconsciente. Ele estava nervoso por uma série de aborrecimentos que ele passou durante o dia, e quando ele incorporou, a fala das entidades, que normalmente é calma, tranquila, suave, ficou agressiva. Então era como se as entidades estivessem bravas, mas as entidades não estavam bravas. O que acontece é que o nervosismo dele contaminou a forma como a entidade se pronunciava. Tranquilo, Bruno. Como agem as ervas na limpeza do nosso corpo físico e do nosso perispírito? Olha, eu entendo assim, que as ervas não servem nem para limpar o corpo físico nem o perispírito. As ervas servem para limpar, vamos dizer assim, o nosso campo áurico, as energias que rondam o nosso corpo. Todo espírito encarnado é como se fosse um foco de luz. Então, assim, aqui está o corpo, mas aquilo que o espírito pensa, sente, se irradia pelo corpo, é o que forma a aura, que os esotéricos dão esse nome de aura. Então, essa aura são as irradiações, frutos do nosso pensamento, dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Então, quando a entidade diz, por exemplo, que a gente está carregado, não é o perispírito que está carregado, nem o corpo físico, é o nosso campo áurico, a nossa energia. Então, nesse sentido, quando você faz um banho de ervas, você libera a energia que está na planta, aquela energia, juntamente com o consumo da erva, ela vai se espalhar pela água, e naquele momento em que você toma o banho, se você lava o seu corpo com a água da erva, você está espalhando aquela energia por toda a superfície do seu corpo, e essa energia
automaticamente vai incidir sobre o nosso campo áurico, fazendo as limpezas que ela tem que fazer, entendeu? É mais ou menos assim que eu penso. Deixa eu ver o que mais. Laura, boa noite. Evelyn, boa noite. Maria, como está sendo sua experiência com a ayahuasca? Muito boa, né? Eu só tive 3 até hoje, né? Possivelmente eu teria mais, mas por conta desse contexto de pandemia, consagrar a ayahuasca de máscara é um desafio, né? Porque é muito forte, é muito ruim você ficar de máscara nesse estado, mas assim que possível eu quero retornar, né, para poder dar continuidade. Eu acho uma ferramenta extraordinária, há muitos anos que eu a estudo e as 3 vezes que eu tive experiências em consagração foram maravilhosas, fora a experiência com a microdosagem. Então, assim que as coisas derem uma acalmada, com certeza eu vou voltar. Boa noite, viu? Deixa eu ver aqui. Olá. Opa. Peraí. Uma dúvida. Teria como eu saber se sou médium em corporação? Frequentei um terreiro por 6 meses. Quando o centro fechou pela pandemia, lá os caboclos já haviam dito que eu seria... Acho que era médium ostensivo, né? Que você ia escrever. Sim, tem como. Eu sempre vi isso com muita naturalidade. Por exemplo, quando você vai num terreiro de umbanda, que seja uma casa séria, e você tem confiança no médium, tem confiança nos guias, eles rapidamente falam sobre isso. Até quando eu comecei os meus estudos, eu ficava tão intrigado de ver as entidades falar quem era médium e quem não era, que eu perguntei, como é que vocês sabem? Né? Porque eu sempre fui o curioso de fazer as perguntas óbvias, que parecem óbvias, mas que no fundo ninguém tinha muita coragem de perguntar. Então eu vi as entidades falando, você é médium. Como é que você sabe disso? Como é que você olha para uma pessoa e diz que ela é médium? E o que elas me explicaram? Que geralmente o médium, ele tem uma coroa, né, o chakra coronário, muito ativo. Então as pessoas comuns, entre aspas, não médiums, ela tem uma luminosidade bem fraquinha no topo da cabeça. Já os médiums têm uma luminosidade muito intensa. É uma luminosidade que irradia tão fortemente que forma o desenho de uma coroa. É por isso que muitas entidades falam da coroa mediúnica, a irradiação dessa luminosidade a partir do chakra coronário. Então, assim, quando você está num terreiro sério, numa casa séria, a entidade só de olhar ela já sabe se você é médium ou não é, justamente por essas irradiações, entendeu? Esse é o método. Salvar? E eu nem sei como é que faz isso. Eu vou ter que descobrir a hora que eu encerrar aqui, né? Não sei se vai dar alguma opção. Vamos ver. Mas assim, eu tô fazendo essa live aqui, mais um teste, tá? Para quem chegou recentemente, porque eu tô aprendendo a mexer com o Instagram. Na verdade, eu pretendo fazer live aqui, mais no perfil lá do canal Umbanda Simples, que eu criei. Só que como aqui eu tenho mais gente do que lá, então eu falei, bom, vou fazer uma live aqui, porque a probabilidade de aparecer pessoas é maior, e aí a gente vai testando as ferramentas. Mas caso vocês ainda não acompanhem, procura aí, @canal Umbanda Simples, lá eu só falo de Umbanda, então eu pretendo fazer as lives no Instagram por lá. Aqui hoje é só um teste para aprender como é que funciona, tá bom? O meu irmão colocou, todo espírito que reencarna tem ligação de vidas passadas com a família? Não, depende de cada caso. Na grande maioria das vezes, a gente pode dizer que ele tem alguma ligação, não quer dizer que ele voltou e tem contato com todos os outros espíritos. Mas às vezes ele sempre tem contato com um ou com outro que tem algum laço do passado, mas existem situações de espíritos que reencarnam em famílias totalmente estranhas e que ele nunca teve contato ali. Então ele está vindo ali pela primeira vez. Esse tipo de coisa acontece. Então, banho de ervas tem um efeito parecido com alinhamento de chakras? Eu não sei te falar se é parecido, porque eu nunca estudei muito a fundo
exatamente esse efeito de alinhamento de chakra. Eu já ouvi falar muito disso, mas nunca estudei a fundo. O que eu posso dizer é que, assim, imagina que quando você, por exemplo, igual hoje fez um calor danado aqui na cidade. Então, o dia inteiro você soa. Quando você toma aquele banho, você esfrega, passa o shampoo, passa sabão. Quando termina, você não fica aquela sensação de corpo limpo? As ervas vão fazer a mesma coisa, só que não na matéria, mas sim no nosso campo energético. Então, quando você faz um banho, quando você faz uma defumação, uma fumaçada, alguma coisa nesse sentido, você fica leve, porque o seu campo áurico fica mais limpo, fica mais leve, entende? Então é assim que eu vejo. Venho do catolicismo e nem sequer sabia que o mal-estar que sentia há muitos anos poderia ser mediunidade. Isso é um relato muito comum, né? Porque as pessoas... eu sempre faço esse paralelo que eu acho importante, né? Se a gente parar para pensar, mais de 80% da população brasileira ou é católica ou é evangélica. Então a gente pode dizer que a cada 10 pessoas que chegam num terreiro de Umbanda, 8 ou vêm da igreja católica ou da igreja evangélica. Então, assim, a gente que está num contexto da espiritualidade, é muito mais fácil para a gente lidar com esse assunto, mas as pessoas que estão no seio da igreja, elas têm muita dificuldade. Então, é um relato bastante comum. Juarez, um dos netos do comediante Chicanes, morreu por causa da ayahuasca. Ele tomou 4 copos americanos do chá e isso mexeu com a cabeça dele. Ele surtou e se afogou no mar. O chá estava grosso. Eu nem imagino o que acontece. Olha, eu tomo 25 ml e eu já vou para Nárnia. Você imagina tomar 4 copos, né? Então, assim, eu entendo a ayahuasca como uma ferramenta maravilhosa, mas eu não acho que ela sirva para todo mundo. Inclusive, eu acho que uma pessoa perturbada espiritualmente participar de um trabalho desse é terrível, porque ela já está sofrendo espiritualmente. Ela vai ampliar a consciência e ter percepções mediúnicas nesse contexto é muito ruim. Então é por isso assim que eu sempre conto a minha experiência, mas eu deixo claro em todos os vídeos, não recomendo nada para ninguém. Cada um que procure por sua própria conta. Beleza, logo logo eu vou estar craque. Edson, boa noite. Bom, se eu não pulei nada, eu li todas as perguntas. Mas alguém quer colocar algum assunto? Senão, a gente para por aqui. Acho que não pulei nada. Espero também que o som tenha ficado legal. Estou usando aqui um microfoninho de lapela que eu comprei graças à doação do pessoal. E se eu conseguir salvar aqui, eu vou ver se eu consigo postar no canal. Então vai ficar lá também. Tá? Como é um teste, né? Temos que ir testando para descobrir. Aqui. A espessura da aura de um médium e de um não médium são diferentes. Ali que a de Chico Xavier tinha alguns metros, quando a maioria dos mortais só atinge alguns centímetros. Tem sim. Só que assim, eu acho tão difícil você mensurar isso, que eu acho muito complicado você fazer qualquer avaliação nesse sentido. Mas sim, porque veja, a aura ela é a irradiação do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele irradia, certo? Então, quanto mais evoluído é o espírito encarnado, maior também será a sua aura. E aí, esse é um bom exemplo, né? Porque assim, as pessoas, e tem relatos disso, e números, as pessoas só de chegarem perto de Chico Xavier, elas já se emocionavam. Algumas pessoas até ajoelhavam, né? Coisa que ele nunca gostou, mas as pessoas faziam isso. Por quê? Porque elas sentiam aquela aura gigante, expandida de amor, que era o que ele caracterizava. Agora você imagina o que as pessoas não deviam sentir quando Jesus estava passando, por exemplo. Porque se Chico, que é Chico, que está longe de... que ele mesmo dizia, eu sou só um cisco, e era mesmo...
Imagina então um Jesus da vida andando, né? Devia ser uma coisa meio arrebatadora, né? O som tá ótimo, beleza. Por nada. Todas as entidades da Umbanda vivem em Aruanda? Não. Aruanda é apenas uma colônia espiritual, tipo o nosso lar. Então assim, da mesma forma que no Espiritismo todo mundo conhece nosso lar, na Umbanda todo mundo conhece Aruanda. Mas Aruanda é só uma, tem inúmeras. Então nem todas as entidades vivem lá não. Existem N entidades. Eu já ouvi as entidades falar da... como é que chama, gente? Deu um branco agora. A colônia de Humaitá. Já vi eles falarem também de uma outra colônia, não lembro agora o nome, mas assim, existem várias. Aruanda é só uma. Ficou tudo muito bom, beleza. Ah, tá, fica na dúvida se você... Sim, então vou repetir aqui. Você tinha perguntado lá de Pai João, acho que Pai Tomé, né? Então, Bruno, veja só. Você se chama Bruno. Quantas outras pessoas no Brasil se chamam Bruno também? Um monte, né? Só que você é uma pessoa e você tem uma personalidade. Todo Bruno é igual a você? Não. Entende? A mesma coisa acontece com as entidades. Cada entidade é única. Então, se você tem no terreiro, por exemplo, duas entidades que se manifestam com o nome de Pai Tomé, elas vão ser totalmente diferentes uma da outra. Porque a única coisa em comum que elas têm é o nome de falangeiro. A personalidade, o jeito de trabalhar é totalmente diferente. Por isso que não vale a pena a gente ficar pesquisando na internet a história do caboclo Tupinambá, história do cigano Vladimir da Cachoeira. É tudo bobagem. Por quê? Porque o que você vai encontrar, quando muito, é o relato de alguém. Não serve para todas as entidades. Então, assim, cada entidade é única, tem a sua história, e se você quiser saber sobre ela, só tem um jeito, que é conversando com elas, entendeu? Dúvidas sobre orientação sexual pode correr sobre? Em que sentido? Ok, Juarez, não entendi. Mas agora, na falta de poder conversar com as entidades, como eu posso saber se eu sou médium de incorporação? Tem sensações que seriam comuns a todos, que eu poderia identificar como sendo médium? Não, não tem. Isso é uma pergunta muito frequente, né? Como se a mediunidade tivesse uma sintomatologia, vamos dizer assim. Vou te dar o meu próprio exemplo. Eu tive várias experiências espirituais na minha vida, mas elas eram frequentemente auditivas ou visuais. Eu nunca tive qualquer ideia que eu pudesse incorporar. Não tinha nem ideia, nem passava pela minha cabeça, nunca tive sintoma nenhum disso, zero. E frequentei centros espíritas durante 14 anos, nunca ninguém me falou nada de mediunidade, até que de repente na Umbanda eu descobri. Então assim, não procure atalhos, não existem atalhos, na Umbanda existem caminhos muito bem definidos. Então, não existe um conjunto de sintomas. Tem gente que fala, se você escuta um zumbido no ouvido, se você tem... Tudo isso é bobagem. O único jeito de você saber realmente é conversando com uma entidade séria, num terreiro sério e seguindo as orientações que ela te der. Esse é o único jeito de saber, quando não pela manifestação comum, né? Então, tipo... Tem gente que tem visão, tem gente que ouve, então quando acontece espontaneamente, então não há dúvida. Mas se não acontece isso, só através da fala de uma entidade. Meu pai colocou, o espírito protetor tem poder de impedir um médium de cometer atos falhos? Tem poder, mas não faz isso. Poder tem. Por quê? Porque todo espírito respeita o livre-arbítrio. Então, o protetor ele pode aconselhar, ele pode orientar, ele pode puxar a orelha, mas o médium é que tem que tomar conta da própria vida. Então, nunca que um espírito protetor vai impedir o médium de fazer alguma coisa, porque senão ele estaria vivendo pelo médium, e não é esse o objetivo, né? Cada um é que tem que viver sua própria vida, fazer suas escolhas e lidar com as consequências de seus atos. Os espíritos... Uma coisa que eu percebo em mim mesmo, por exemplo,
nos grandes momentos em que eu preciso tomar decisão, eu não tenho percepção nenhuma mediúnica. É como se a mediunidade desaparecesse e eles falassem: se vira, a vida é sua, resolva você. Então, e eu acho, inclusive, isso importante, porque muitas pessoas tentam sempre dividir a responsabilidade da vida com um espírito. Ah, porque o guia falou isso para mim. E ali, bom, o guia te deu um caminho, te deu um direcionamento, mas a escolha do que fazer com isso é sempre nossa. Beleza, Bruno? Por nada. Bom, se mais ninguém tiver nada, a gente para por aqui. E agradeço. Vou ver que a Vi colocou. Com quantos anos uma pessoa pode começar a desenvolver no terreiro? Não tem um número exato. Eu particularmente acho que 18 anos é uma idade boa, desde que, primeiro, a pessoa tenha maturidade e, segundo, a espiritualidade diga que é um momento para isso. Então, assim, eu não gosto da ideia de desenvolver a mediunidade muito cedo na vida da pessoa, porque vai atrapalhar, né? Eu vejo, às vezes, até pais orgulhosos. Não, porque meu filho, com 13 anos, já incorpora. Tá, se ele está incorporando com 13 anos, então ele está deixando de brincar, ele não está estudando direito. Então, acho que tudo na vida tem um momento e a hora certa para acontecer. Então, eu coloco como um bom ponto de partida 18 anos. Mas não tem limite. Eu comecei com 30. Tem gente que começa com 50, 60, 70. A gente já chegou a iniciar o desenvolvimento de uma senhora com 78 anos de idade. Então... o livro físico está lá no Clube de Autores. Então você digita clubedeautores.com.br, aí basta você colocar lá o meu nome ou o curso básico de Umbanda que você acha, tá bom? Legal, obrigado, viu? Goulart.lu. Nos trabalhos de direito, os Exus estão sempre presentes? Sim. A gente faz uma divisão didática entre direita e esquerda, assim como a gente faz uma divisão de linhas de trabalho. Então, por exemplo, hoje é trabalho de preto velho. Não tem só preto velho no terreiro, também tem caboclo, talvez tenha criança, talvez tenha cigano, talvez tenha baiano. Então a gente seleciona a linha que vai trabalhar especificamente, mas ali no terreiro tem várias outras entidades, então os Exus estão praticamente presentes em todos os trabalhos. É parte da tarefa deles, né? Fazer a guarda, a proteção do terreiro. Então eles estão sempre por aí, tá bom? Bom, pessoal, agradeço então a presença de vocês, a pergunta. Gostei bastante. Depois eu vou assistir com calma para ver como que ficou tudo, imagem, som, belezinha. Lembra a todos, se vocês ainda não curtiram lá o outro Instagram, que é o @canal Umbanda Simples, curte lá, segue. Praticamente todo dia eu estou colocando algumas coisas novas que as pessoas me perguntam, então eu coloco lá para todo mundo ver e é isso. Devagarzinho vamos trabalhando e continue visitando o canal Voz Espiritualista, hein? Nós já passamos de 620 vídeos, estamos chegando a quase 3 milhões de visualizações, quase 48 mil inscritos e vamos continuar seguindo em frente, tá bom? Então deixa eu só ver aqui os comentários. Esse é o livro de quando estava desenvolvendo Umbanda. Muito bom, me ajudou muito. Legal, Luciano. Que bom, fico feliz. Adeus, Juarez. Boa noite, Vic. Eu que agradeço a presença de todos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Agora, deixa eu descobrir aqui como que eu faço para salvar, né? Será que é no X? Alguém sabe? Tem um X aqui em cima. É ali que eu clico ou aqui embaixo? Tcharam. Ai, tudo é aprendizado, né? Deixa eu ver o que acontece. Valeu, boa noite a todos. Tem certeza que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Então vamos lá. Tchau, tchau, pessoal.